Oi, eu sou Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Nós já conversamos num outro momento sobre o que é o texto bíblico. Esse conjunto de textos, uma biblioteca de escritos, que foi feita em diferentes culturas, linguagens, por diferentes pessoas e com diferentes objetivos. Hoje, vamos conversar um pouco mais sobre a maneira correta de ler e de interpretar o texto bíblico à luz da tradição católica. Tem que ser cheio de vida, porque eles estão criticando aqui. Você já deve ter visto, e isso é amplamente conhecido, que existem interpretações variadas para um mesmo texto. Isso muitas vezes gera tanta confusão que ocasiona cisões, separações, divisões entre comunidades cristãs. Isso revela que a leitura do texto bíblico e a sua interpretação precisa ser inspirada por um conjunto de critérios que vão nos ajudar a entender o texto dentro daquilo que ele quer revelar e que a comunidade cristã entendeu ao longo da história. Nós temos, por exemplo, algumas pessoas que gostam de ler o texto bíblico ao pé da letra. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se você lê no texto bíblico aquele mandamento de não usar o nome de Deus em vão, e você, por algum motivo, quando tropeça, fala, ai meu Deus, a pessoa já acredita que ela está em pecado, porque esse é um uso do nome de Deus em vão. Essa é uma leitura ao pé da letra ou literal, podemos dizer assim. Por outro lado, nós temos pessoas que gostam de ler o texto bíblico de uma maneira muito subjetiva ou abstrata. Então, se eu leio, por exemplo, que Jesus, com aquela multidão que estava em situação de fome, Jesus multiplica os pães e os peixes, tem gente que pega o texto bíblico e diz, Jesus está falando de repartir, daquilo que é próprio do compartilhar, e irremediavelmente vão chegar à conclusão de que Jesus não realizou nada sobrenatural. Essa é uma leitura que poderíamos chamar de existencial ou de busca de sentido, mas que também deixaria de lado aquilo que o texto teria dito de maneira literal. Para entender essas coisas, é importante entender, então, aquilo que a gente chama de os sentidos do texto. O texto revela, para além do que você está lendo, um conjunto de sentidos, e é entendendo esse conjunto de sentidos é que a revelação e a palavra de Deus fala a mim e a você. Em primeiro lugar, nós temos dois grandes sentidos. O primeiro sentido é o que chamamos de literal e é aquilo que o texto está dizendo de maneira simples, clara e óbvia. Quando lemos que na cena da morte e ressurreição de Lázaro, Jesus chorou, significa que Jesus chorou. Esse é o sentido literal, o primeiro sentido que o texto revela àquele que está lendo. E ele exige do leitor, única e exclusivamente, a capacidade de ler. Por que é importante entender isso, que é um conceito que parece óbvio? Porque você nunca se aproxima do texto buscando um sentido outro sem entender o que está escrito de maneira literal. Quando lemos, por exemplo, o texto do Apocalipse ou os textos sapienciais e aparecem algumas imagens que parecem estranhas, como, por exemplo, no texto do Apocalipse, um dragão que varre as estrelas do céu, ou no texto da criação, no texto do Gênesis, onde há uma cobra que fala, antes de entender o que esses elementos significam, é preciso entender que existe um dragão que varre o céu e existe uma cobra que fala. Esse é o sentido literal. Então, ao lado do sentido literal, ou seja, daquilo que o texto está dizendo de maneira óbvia, existe um sentido outro que o texto revela e esconde através de suas palavras. Isso não é particular do texto bíblico. Existem outros textos que também dizem algo e, na verdade, estão falando de outro algo que não está óbvio. Mas aqui estamos falando do texto bíblico. A esse sentido, nós damos o nome de espiritual, ou seja, aquilo que o texto está dizendo de maneira óbvia e que podemos absorver pelo sentido literal, aponta a um outro algo que não está dito de maneira óbvia, mas que devemos buscar, que é o sentido espiritual. Esse sentido espiritual tem 3 subdivisões. Esses 3 sentidos espirituais são instrumentos através dos quais o texto bíblico quer nos edificar. Tem algo a nos dizer. O primeiro deles é o que chamamos de sentido alegórico.
Vamos dar um exemplo para ficar muito simples. No texto do Êxodo, capítulo 12, há um relato do Cordeiro Pascal. Esta imagem que é muito comum aos nossos olhos, exatamente porque somos cristãos, já estamos acostumados a essa ideia do Cordeiro. Nós podemos ler no capítulo 12 do texto de Êxodo que Deus pede a Moisés que instrua a comunidade a escolher um cordeiro e a imolar esse cordeiro para alimentar a comunidade. Muito tempo depois, no texto do Novo Testamento, Jesus é reconhecido como o Cordeiro. Essas duas imagens em paralelo revelam que quando lemos o texto do Êxodo 12 à luz do texto de Cristo, nós entendemos que o verdadeiro Cordeiro do qual o texto do Antigo Testamento está dizendo é o próprio Cristo. Então, de maneira muito simples, o sentido alegórico é quando um elemento escrito no texto aponta para outro. Neste caso, o Cordeiro Pascal do texto de Êxodo aponta para o Cordeiro Pascal que é Cristo, que está expresso na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Um segundo sentido espiritual é o que chamamos de sentido moral, e esse está mais próximo de nós. Ao ler, por exemplo, a parábola do bom samaritano, imediatamente somos levados a pensar em como temos a responsabilidade de cuidar de pessoas que necessitam de cuidados, exatamente como o bom samaritano fez com aquele desvalido caído na estrada. Isso é o sentido moral, ou seja, o que o texto está nos ensinando sobre a maneira como devemos viver e nos portar neste mundo. De alguma forma, o sentido moral aponta aquilo que o texto tem a nos dizer sobre o nosso comportamento, sobre como devemos agir. O texto está nos ensinando a ser. Um terceiro sentido espiritual, e que o texto pode nos revelar ao ler, é exatamente o sentido que chamamos de anagógico, ou seja, quando aquele relato ou aquela imagem que o texto está expressando aponta para uma realidade que é eterna. Um exemplo claro que temos disso é o texto do capítulo 21 do Apocalipse, que narra a Nova Jerusalém terrestre. Esta Nova Jerusalém terrestre, narrada pelo Apocalipse, aponta, de alguma forma, para aquela Jerusalém celeste, que só poderemos viver quando Jesus voltar. Entender, portanto, que o texto bíblico traz consigo um conjunto de sentidos é entender que, ao entrar em contato com esse texto, nós devemos nos deixar mergulhar nesses sentidos, sem, contudo, perder algo que é fundamental. Ainda que o texto tenha um conjunto de sentidos, ele está a serviço de uma revelação única, querida e feita por iniciativa de Deus. Então, ao ler o texto bíblico, temos contato com fatos, ou seja, coisas que aconteceram no passado e que chegaram até nós por meio narrativo. Em segundo lugar, temos contato com Cristo constante. Todos os elementos do texto bíblico, cada um ao seu modo, podem, pelo sentido alegórico, apontar a Cristo, aquele que oferece a plena revelação de Deus. O texto bíblico também tem condições de nos ensinar a como viver, a como ser e estar no mundo, inspirados pelo ensinamento de Cristo e os mandamentos deixados por Deus. Em terceiro lugar, o sentido do texto bíblico nos aponta a algo que ainda não conhecemos, as realidades eternas, mas que um dia conheceremos juntos de Deus. Isso tudo, apesar das suas diferenças, aponta a uma unidade da Sagrada Escritura, essa palavra revelada e querida por Deus. Essa unidade do texto bíblico é garantida pela comunidade cristã, especialmente pelo magistério. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 15, podemos ler: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos, por nossa palavra ou por nossa carta. Isso que o texto bíblico está chamando de ficar firme e guardar é a função do magistério e, consequentemente, da comunidade cristã em relação ao texto bíblico. Aquilo que Cristo nos legou por seu ensinamento e que os apóstolos guardaram pela via oral, ou seja, pela transmissão contada do texto bíblico, nós temos a responsabilidade de viver constantemente, porque ela chegou até nós por meio escrito, por meio da Bíblia, esse livro que nós temos nas nossas casas. Um último detalhe importante que temos que conversar hoje neste encontro. A leitura do texto bíblico deve ser uma leitura que busca a verdade ou o sentido, como estávamos dizendo, que o texto bíblico quer revelar. Isso só é possível quando essa leitura é, em primeiro lugar, atenta. Ou seja, você lê o texto bíblico com os olhos e o coração abertos ao que ele quer dizer. E essa atenção também pressupõe o interesse em buscar conhecer cada vez mais
aquilo que o texto está dizendo no seu contexto. Em segundo lugar, a leitura precisa ser orante, ou seja, como já dissemos em um outro momento, o autor do texto bíblico, diferente de autores de outros textos, é um autor vivo e que continua comunicando através do seu texto. E só é possível entender e fazer parte dessa comunicação quando temos uma leitura que é orante. Os nossos olhos abertos ao texto devem manifestar este coração aberto ao autor do texto e àquele que continua a nos dizer através desse texto. E em terceiro lugar, uma leitura aberta. Aquilo que o texto bíblico revela enquanto a palavra de Deus, a revelação do próprio Deus, deve estar constantemente alimentado também por outros elementos da nossa fé, especialmente pela fé celebrada. Aquilo que o texto bíblico revela na sua leitura encontra encarnação naquilo que a comunidade cristã celebra na sua liturgia. Depois de tudo que dissemos, cabe nos perguntar, ao ler o texto bíblico, ao ter a Sagrada Escritura nas nossas mãos, nós procuramos entender o que ela está dizendo e entender no sentido pleno, levando em conta todos esses sentidos que conversamos hoje, ou fazemos apenas uma leitura rápida? Em segundo lugar, de que forma a leitura deste texto e a absorção desses sentidos repercute na nossa vida, na nossa escola, no nosso trabalho, na convivência com as pessoas que amamos e na convivência com as pessoas que não amamos bastante? Como esse texto nos provoca e nos faz ser e agir neste mundo? Em terceiro lugar, a leitura da Sagrada Escritura que nós fazemos é uma leitura em comunidade? Ela ecoa o sentimento da igreja? Dito de um sentido mais simples, nós nos deixamos educar por aquilo que a comunidade escolhida por Jesus aprendeu e ensinou? Ao ler a Sagrada Escritura, que essa palavra nos desconforte e, assim como Abraão, nos leve a lugares que não conhecemos e nos faça capazes, fortes e ousados para transformar este mundo, para que ele pareça cada vez mais com o mundo do reino de Deus.